Olá, piratas do Novo Mundo, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, iremos finalmente falar da tripulação de Monkey D. Luffy. Se todos eles comessem um Akuma no Mi, qual seria o poder ideal para cada um dos Mugiwara? Qual a fruta perfeita para cada membro do bando? Vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo de hoje, inclusive o próprio Oda já falou sobre isso. Ele já falou oficialmente sobre a Akuma no Mi dos outros chapéus de palha. E então vamos ver tudo isso agora nesse vídeo de hoje. E hoje eu conto muito com você, com o seu apoio pra deixar o likezão. Se eu gostei é super importante. Eu também espero muito que você possa se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como a gente sabe, boa parte da tripulação do bando do Chapéu de Palha já possui o poder de uma Akuma no Mi. Em algum momento da sua história eles conseguiram o poder de uma fruta e conseguiram entender e dominar esse poder. Então antes da gente ir diretamente para as melhores opções de Akuma no Mi para os outros membros que ainda não possuem, vamos rapidinho ver a Akuma no Mi de cada membro que já possui uma fruta. Começando com o próprio capitão, obviamente eu tô falando de Monkey D. Luffy, e como a gente sabe, ele possui a Gomu Gomu no Mi, a fruta paramécia que transforma o seu corpo inteiro em borracha, de boa, e permite assim que ele estique-se à vontade, além de se tornar imune a vários tipos de ataques diferentes. Não só isso também, como a gente tem a Nico Robin, ela que é a arqueóloga do mando, ela possui a fruta Hana Hana no Mi, a fruta paramécia que permite que ela gere partes do seu corpo onde desejar. Além disso, temos também o nosso Nakama médico Tony Chopper, que também possui o poder de uma Akuma no Mi, a fruta Hito Hito no Mi, o poder do humano, uma Zoan que permite ele se transformar. E não apenas eles, como o músico dos Mugiwara também possui o poder de uma Akuma no Mi, no caso do Brook, que possui a Yomi Yomi no Mi, uma paramécia que permitiu ele reviver e realizar os seus feitos sobre-humanos também. E então, agora que a gente rapidamente já falou dos outros membros do bando do Chapéu de Palha que já possuem uma Akuma no Mi, vamos diretamente falar sobre aqueles que não possuem e qual seria o seu poder ideal, fechou? E vamos começar então com uma citação ao atual companheiro de viagem do bando do Luffy, o Tio Sensei. Como a gente sabe, é o navio ideal dos sonhos do Frank, que agora faz junto a ele parte do bando do Chapéu de Palha, e como a gente sabe também, se objetos inanimados consumirem de alguma forma uma Akuma no Mi, ele é capaz sim de ganhar o poder dessa Akuma no Mi, caso seja uma Akuma no Mi do tipo Zoan. Então a gente já viu isso acontecendo na série, e pode acontecer novamente. Ele criaria vida. Então imagine só se eles encontrassem uma Zoan leão pra dar pro símbolo do leão, o símbolo do Sunny que fica na proa do navio. Assim então o próprio Tsushan Sunny seria capaz de ter a sua Akuma no Mi, e assim, sendo um leão, viver a aventura junto ao seu bando. O problema é que ele acabaria ficando sozinho por muito tempo enquanto eles estão fora do navio. Isso obviamente dando apenas ao mastro, ao símbolo do Sunny. Porque imagina só se o barco inteiro consome uma Akuma no Mi. Basicamente seria um barco que afundaria na água. Então não seria muito uma boa ideia não. Mesmo assim, agora brincadeiras à parte, antes da gente falar das Akumas no Mi ideais, a gente vai falar um pouquinho sobre o que o próprio Oda falou sobre as Akuma no Mi de todos os outros membros do Chapéu de Palha. Durante o capítulo 994, perguntaram pro Oda Sensei qual seria a Akuma no Mi que basicamente seria legal de se ver o Zoro, a Nami, o Zop, o Sanji e o Franklin possuindo. E basicamente ele respondeu o seguinte: o Zoro ele queria o Owa no Mi no modelo Seiryu, pra Nami a Goro Goro no Mi, pro Zop a Poke Poke no Mi, já pro Sanji a Sui Sui no Mi e pro Frank Buki Buki no Mi. A do Zoro então basicamente ele dizia que seria legal a sua espada se transformar no dragão, a da Nami seria a fruta da tempestade, a do Zop a fruta de bolsos infinitos, isso em todo o seu corpo, a do Sanji permitiria que ele escorregasse pelas paredes ou pelo chão, até mesmo nadar no chão, enquanto por fim, a do Frank permitiria que ele criasse novos armamentos em seu corpo. Mas agora que o Oda revelou quais seriam as frutas perfeitas, as frutas ideais para os membros do Chapéu de Palha, a gente vai falar sobre as quais a gente acredita que seriam as ideais para os seus poderes, fechou? E a gente vai começar com o espadachim. Como a gente sabe, o Zoro está obstinado a ser o maior espadachim do mundo, superando todas as técnicas de espadachim que já possui e as outras que ele não possui ainda. Até mesmo ele prometendo que nunca vai perder um duelo antes de conquistar esse seu título e cumprir o seu objetivo. E a gente viu que o Zoro vem enfrentando e já enfrentou várias das maiores batalhas de sua vida, sempre utilizando suas espadas, obviamente. A ponto de hoje, como a gente sabe, com a espada Ema, ele está enfrentando o Kaido junto com os seus companheiros. E a gente sempre tá vendo que o Mr. Bushido tá evoluindo demais, aprendendo Haki para fortificar suas habilidades, se tornando cada vez mais resistente e poderoso. Ainda mais após as suas batalhas, então quando uma batalha é realmente difícil, ele percebe que tem que treinar mais e ele realmente treina muito. E como um grande espadachim que deseja se tornar ainda maior, obviamente a sua Akuma no Mi deveria ser algo ligado a essa habilidade. Então, obviamente, o Zoro precisaria de uma fruta perfeita que se ligasse às suas habilidades, como o espadachim, e aumentasse os seus poderes, amplificando as habilidades que ele já possui. Então seria ótimo a paramécia que de alguma forma aumentasse a sua velocidade, afinal velocidade é um ponto-chave nos combates do Zoro. Ele sempre vem enfrentando outros espadachins e sempre a velocidade acaba sendo um ponto-chave. Inclusive dá até pra dizer que é um dos pontos principais do seu estilo Santúrio. Além disso, um outro poder que poderia também ser útil ao Zoro em seus confrontos seria uma fruta capaz de sentir a aproximação de qualquer objeto físico do seu
seu corpo. Algo bem semelhante ao Haki da observação, só que dessa vez seria algo muito mais focado nas batalhas, principalmente batalhas corpo a corpo, batalhas físicas. E então o Zoro poderia prever os movimentos do seu adversário, no caso até mesmo movimentos aleatórios, afinal ele saberia ataques que estavam próximos dele. Assim ele teria algum tempo pra conseguir reagir. Ou saberia quando não daria tempo de reagir, assim ele já poderia dar um jeito do dano ser ainda menor. No caso seria uma fruta apenas para melhorar os instintos naturais do Zoro. Mesmo assim, com todas essas possibilidades, o Zoro é um personagem que possivelmente ele não aceitaria utilizar uma Akuma no Mi. Na verdade, ele veria isso como algo em seu caminho para se tornar mais forte, não aceitando de jeito nenhum poder que venha externo para aumentar a sua força. O uso do Haki é uma habilidade adquirida com treinamento, então faz sim parte da força natural de um espadachim, no caso a força natural do Zoro. Já as Akuma no Mi seria um poder que ele possivelmente não iria querer utilizar, afinal seria um poder completamente externo, um poder que ele não poderia simplesmente adquirir com treinamento, e por esse motivo ele não iria querer na sua jornada como espadachim. Agora a gente segue direto com o cozinheiro do bando do Chapéu de Palha, Sanji, o nosso Mr. Prince. Sanji, como eu disse, é um cozinheiro, um dos melhores do mundo, que também sempre busca melhorar. E ele se reuniu ao bando do Chapéu de Palha não só depois de reconhecer a força e determinação de Luffy e Zoro, mas também porque ele estava em busca do seu próprio sonho, encontrar o All Blue. Então, enquanto buscava o paraíso dos chefes, o Sanji melhorou muito seu estilo de combate, assim como o Zeff. Ambos utilizam apenas chutes, uns chutões que realmente são incríveis. Mas não é só isso, eles realmente possuem uma força sobre-humana em seus pés. E Sanji até mesmo chegou ao ponto de chutar tão forte e rapidamente, e sim, eu tô falando do Diablo Jump, onde basicamente o Sanji consegue utilizar suas pernas pegando fogo sem queimar. Afinal, a proximidade de um cozinheiro com fogo é gigantesca. Como a gente sabe, o nosso Prince queria a fruta da invisibilidade, que ele realmente não vai possuir. Além disso, para suas habilidades culinárias, a Mera Mera no Mi talvez seria uma ótima opção. Porém, a gente sabe que essa fruta que antes pertenceu a Ace, hoje foi herdada por seu irmão Sabo. E assim a gente também sabe que ela não vai ser adquirida pelo Sanji. Então, pensando em combates, talvez o ideal fosse uma habilidade que aumentasse sua resistência. Assim, então, consequentemente, aumentaria muito mais as forças dos seus movimentos. E também diminuiria qualquer limitação possível que o Sanji possa ter. Afinal, ele pode talvez ter limitado um pouco seus movimentos, talvez inconscientemente também, para evitar se ferir ao máximo enquanto estiver lutando. E assim como a Akuma no Mi de resistência, isso não aconteceria. Além disso, se não for algo que aumente a sua resistência, talvez seja uma logia que impeça ele de receber ataques. Isso também seria muito bom pra ele, afinal o Sanji é o membro que mais foca em ataques de corpo a corpo a curta distância. Afinal, o Zoro ele usa espadas pra lutar e o Luffy ele pode atacar de longe. Já o Sanji ele precisa utilizar suas pernas pra lutar. E por fim, caso não for nenhuma das duas, talvez uma simples Akuma no Mi que possa trabalhar ao lado do Haki do armamento pra deixar ele ainda mais forte do que já é. Agora a gente vai seguir com o Sop, o atirador dos Mugiwara, filho de Asopp, o atirador do bando do Shanks. Desde sempre o Sop sonhava em ser um grande pirata, ao mesmo tempo que desde o início ele tinha aptidão gigantesca para se tornar um atirador, e ele sempre estava com seu estilingue. E então, depois disso a gente viu que ao usar um canhão pela primeira vez na vida, ele acertou sem dificuldade nenhuma, ou seja, ele tinha que ser o atirador do bando. Agora o Sop inclusive é capaz de usar o Haki da observação e amplificar cada vez mais a sua habilidade. Além de também, ele cria os seus próprios itens, ou seja, ele tem total controle sobre os itens que ele vem utilizando. E como eu disse, como ele já possui o Haki da observação e uma excelente mira, ele realmente não precisa de uma Akuma no Mi pra isso. Na verdade, ele não precisaria de jeito nenhum poder que amplificasse a sua mira, que já é excelente. Mas existe sim uma Akuma no Mi que ele até poderia utilizar, só que já tem um usuário. Eu estou falando da Matomato no Mi, que basicamente ao encostar a mão em um alvo, ele fica marcado. Porém, como eu disse, ela já tá sendo usada pelo Vender Deck. Então, com isso, o Sop não poderia ter essa Akuma no Mi. Mesmo assim, talvez exista uma outra Akuma no Mi que ele poderia utilizar. Uma que seria quase o contrário da Matomato, onde o Sop ele tocaria no seu projétil. Sim, no que ele vai lançar. E assim ele consiga redirecionar a trajetória depois de já ter lançado. Isso porque o projétil já teria sido marcado por ele. Essa seria uma ótima que se encaixaria pra ele para quando seus alvos estiverem em movimento. Seria algo bem legal de se ver também. Agora a gente segue com a Nami, a navegadora do bando do Chapéu de Palha, que possui uma habilidade gigantesca, sendo capaz de facilmente até mesmo prever o tempo. E ligado diretamente a isso, ela já possui o Clima Tact. E também suas diferentes variações e atualizações que foram sendo trazidas com o tempo. E todas as habilidades também envolvem o próprio tempo. Ou melhor, envolve o clima. Mas uma outra habilidade que a Nami sempre tentou desenvolver foi se movimentar silenciosamente, de maneira furtiva. Então talvez uma paramécia de movimentação suave poderia ser utilizada por ela. Isso obviamente se não for uma fruta do tipo Logia que permita ela controlar o clima. Afinal esse é o poder que a maioria das pessoas esperariam que a Nami possuísse. Já o Frank, o marceneiro do Chapéu de Palha, ele possui um grande conhecimento a ponto de fortificar a si mesmo. E ele no caso poderia talvez possuir uma paramécia ou uma Logia que seja capaz de criar um elemento. Sim, algo que ele possa utilizar nas suas criações, como por exemplo madeira ou talvez metal. Assim ele poderia utilizar ao máximo todos os seus talentos e também facilitar muito o trabalho que possui. E por fim a gente tem o Jinbei, que possivelmente por ele ser um mestre do Karate Homem Peixe, que tem técnicas ainda mais poderosas com estilo subaquático, provavelmente
ele não abriria mão dessas suas habilidades pra ter uma Akuma no Mi. Então, possivelmente ele não possuiria uma. Mas comentem aí embaixo o que vocês acham sobre isso, sobre essas Akuma no Mi perfeitas pra cada um dos chapéus de palha. Comenta aí embaixo também qual você acredita que seria a melhor se ela não apareceu aqui nesse vídeo, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!